Fala, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Talk 77, o nosso programa aqui no YouTube, para a gente poder conversar sobre bons livros. E o livro escolhido de hoje é esse livro do John Maxwell, A Arte de Formar Novos Líderes. Então é isso, meu povo, mais um Talk 77, mais um episódio aqui nosso nesse programa que a gente conversa sobre bons livros. O livro de hoje, como vocês viram aí, é esse daqui, o livro A Arte de Formar Novos Líderes, do John Maxwell. Então, temos muitas coisas bacanas para conversar hoje. É um livro muito bom e eu tenho certeza que vocês vão sair daqui com muitos aprendizados. Antes da gente começar, avisos prévios. Deixe o seu gostei aqui no nosso vídeo, vai ser muito importante porque o YouTube entende que este vídeo é relevante e ele passa a entregar para mais pessoas. E também, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Toda semana temos live, temos vídeo novo aqui no nosso canal, então você vai ser informado das novidades que vão estar saindo aqui, beleza? Então, sem mais delongas, vamos entrar aqui agora no livro, vamos falar sobre este livro de John Maxwell. Primeiramente, vamos falar sobre John Maxwell. Eu acho bacana a gente introduzir aqui, contextualizar, falar quem é de fato John Maxwell, porque pode ser que você ainda não o conheça. O John Maxwell é hoje uma das maiores referências em liderança no mundo. Diversos CEOs de grandes empresas, diversos líderes aí do governo já passaram pelos seus treinamentos. Ele também, como escritor, tem muito sucesso. Ele tem mais de 25 milhões de livros vendidos. Então, é um cara extraordinário. E todos os seus livros que eu li até então são livros muito bons e que me trouxeram grandes aprendizados. E este livro aqui especificamente, A Arte de Formar Novos Líderes, é um livro que me impactou bastante em 2023. Foi o melhor livro que eu li sobre liderança no ano passado. Obviamente, ele vai tratar aqui de como você formar novos líderes e é impressionante como ele consegue, dentro de um livro, trazer tantos aprendizados, trazer tantas ações práticas para que você possa, de fato, ele colocar no seu dia a dia. Não é algo só na teoria, não é algo só no mundo das ideias. Ele tem resultados práticos e ele traz aprendizados práticos para que você possa, enquanto lê o livro, aplicar ali no seu negócio, aplicar aonde você atua como líder. Então, é um livraço e eu resolvi trazer ele para que a gente possa conversar um pouco aqui hoje neste vídeo. Como vocês já sabem, né, a gente tem aqui o nosso Talk 77, o nosso formato, o nosso modelo aqui de programa. Eu trago algum trecho do autor, algum assunto do livro e a gente comenta esse trecho. Como de costume, eu separei 5 assuntos, então vai ser o nosso formato, vai ser o nosso modelo padrão. Eu vou trazer para vocês um trecho do autor e a gente vai conversar um pouco sobre cada um desses assuntos, sendo o primeiro assunto que eu denominei aqui, qual que é o maior objetivo de um líder. O John Maxwell coloca que o maior objetivo de um líder é desenvolver outros líderes. E eu quero agora abrir aspas para ele, para que a gente possa começar a falar aqui sobre os aprendizados do livro. Então, abre aspas aqui para o John Maxwell no seu livro A Arte de Formar Novos Líderes. O crescimento e o desenvolvimento das pessoas é o maior objetivo da liderança. O processo de liderança tem por objetivo desenvolvê-los, trazer à tona suas melhores qualidades, desenvolver o seu caráter e ajudá-los a descobrir e alcançar o seu potencial. Fecha aspas. Esse é o trecho que a gente vai conversar um pouco agora. Esse trecho vai ser o nosso primeiro assunto aqui do Talk 77. Então, o primeiro ponto para a gente começar a conversar é justamente aqui para o John Maxwell. O maior objetivo de um líder é desenvolver, é formar novos líderes. E ele coloca que para você, né, como um líder, desenvolver outros líderes passa por algumas etapas, sendo elas, você vai ter que trazer à tona as melhores qualidades das pessoas, você vai ter que desenvolver o caráter dessas pessoas e você vai ter que ajudá-los a descobrir e alcançar todo o seu potencial. Para o John Maxwell, você formar novos líderes passa por cada uma dessas etapas. E eu concordo 100% com isso. Para mim,
o papel de um grande líder é transformar as pessoas que estão sob a sua liderança em quem elas nasceram para ser. É você ser capaz de descobrir o potencial em alguém, por mais que as pessoas ainda não vejam. Afinal, se é um potencial, se é algo que ainda está em potência dentro da pessoa, o mundo ainda não viu. Então, você como líder, você tem que descobrir o potencial nas pessoas e ajudar essa pessoa a também descobrir esse potencial que ela carrega e junto com ela colocar isso para fora, né? O grande líder, ele tem esse papel, ele tem na verdade mais do que esse papel, ele tem essa capacidade de conseguir transformar as pessoas em quem elas de fato nasceram para ser. A gente entende que, cara, eu, você e todas as pessoas que a gente conhece, essas pessoas, elas passam por um processo de desenvolvimento. E ao longo desse processo de desenvolvimento, o ponto final, a linha de chegada, o final dessa história é você conseguir fazer com que essa pessoa se torne quem de fato ela foi criada para ser. Eu acredito que Deus tem o nosso retrato ideal, aquela forma na qual Ele nos criou. E uma das nossas lutas, principalmente profissional aqui na nossa vida, é a gente conseguir se desenvolver a tal ponto de se transformar nesse retrato no qual Deus nos criou. E um grande líder, ele tem que fazer isso tanto nele, mas também nas outras pessoas. E aí, como exemplo, eu quero trazer 2 líderes que fizeram isso com excelência, que pegaram pessoas e transformaram elas em pessoas muito melhores do que elas acreditavam, inclusive, que elas poderiam ser. 2 líderes que tiveram liderados que talvez ninguém acreditava, que não eram bem vistos pela sociedade, mas eles foram capazes de transformar seus liderados em grandes homens, em homens que deixaram aí um grande legado. E o primeiro deles, eu quero falar do rei Davi. O rei Davi, ele tem uma história, enfim, muito bacana. Se você não conhece ainda, dê uma olhada, dê uma pesquisada. Busque ler a história de rei Davi. Ele foi um grande líder. E tem uma parte da história dele que a gente vai ver exatamente isso que eu estou falando na prática. A gente vai ver como que Davi conseguiu fazer isso que o John Maxwell está colocando nesse livro. Em certo momento da história de Davi, a gente vai ler que ele estava ali, né, sendo perseguido pelo rei Saul, injustamente, e ele vai se esconder na caverna de Adulão. E logo começaram a chegar pessoas ali, né, para se encontrar com ele. E é muito louco porque a Bíblia não fala quem eram essas pessoas, mas a Bíblia fala características sobre essas pessoas. E as características que a Bíblia define dessas pessoas são as seguintes: que elas eram pessoas aflitas, pessoas endividadas e pessoas descontentes. Então vamos lá, pessoas aflitas, pessoas endividadas e pessoas descontentes. E Davi se tornou o líder dessas pessoas e eles conseguiram desempenhar grandes campanhas militares ali, né? Tendo Davi, né, essas pessoas como seus liderados. E o que eu acho louco é, vamos olhar a matéria-prima que Davi tinha em mãos. Né? A Bíblia, como eu falei, ela relata de forma muito clara. Eram homens endividados, pessoas aflitas, eram homens descontentes. Essa era a matéria-prima que Davi tinha. Talvez seriam as últimas pessoas que, sei lá, seriam recrutadas aí nas grandes empresas. Talvez seriam as últimas pessoas da lista que outros líderes iriam recrutar. Davi não tinha escolha, foi essa matéria-prima que ele recebeu. E com essa matéria-prima, ele conseguiu, como eu falei, desempenhar grandes feitos. Davi pegou esses homens em estado de miséria e transformou eles em grandes guerreiros. Davi pegou pessoas que ninguém dava nada, pessoas que não eram bem vistas pela sociedade, pessoas que estavam passando, bem provavelmente, pelo seu ponto mais baixo ali ao longo da sua vida, mas Davi conseguiu transformar esses caras em grandes guerreiros. E com essa matéria-prima, como eu falei, vou repetir, ele teve grandes campanhas militares. Davi colocou em prática, né, aquilo que a gente está conversando aqui. E um outro grande líder, o maior líder que já existiu aqui na nossa terra, na história da humanidade, que foi o Cristo e foi Jesus, ele fez também exatamente isso. Quando a gente olha para a história de Jesus e a gente olha para os 12 que ele escolheu, nenhum dos 12 tinha grande status na sociedade.
Alguns ali eram pescadores, a gente tinha Mateus que era coletor de impostos. Eram homens simples, homens que fediam a peixe, homens que não tinham grande status na sociedade. E foi essa matéria-prima que Jesus usou para construir o seu ministério e construir a sua igreja. E é muito louco porque Jesus escolheu homens que ninguém escolheria e transformou essas pessoas em alguma das maiores referências que a gente tem ao longo da história. Então, olha para o seu lado e veja quantos Pedros existem, veja quantos Tiagos existem, veja quantos Joãos existem. Essas pessoas carregam esse nome através dos discípulos. Os discípulos se tornaram tamanha referência para os seus pais que receberam esses nomes. Então, e mais do que isso, foi através dessas pessoas que ninguém valorizava ali na época que Jesus fez nascer a sua igreja, que hoje está mais viva do que nunca após 2000 anos. Então, a gente precisa entender que o papel do líder é justamente esse, é transformar as pessoas que estão sobre a sua liderança em alguém que essas pessoas nem sabiam que seriam capazes de se tornar. Um grande líder, ele tem essa qualidade, ele tem essa característica de olhar para algo, olhar para alguém, e por mais que as pessoas não vejam valor nele, ele consegue olhar o que existe de potencial ali e extrair ao máximo. E muitas vezes extrair um potencial que nem a própria pessoa acredita. Ele consegue transformar essa pessoa em alguém que nem ela conseguia conceber que ela poderia se tornar. Então, quando a gente fala aqui desse nosso primeiro assunto, né, para a gente fechar ele e passar para o nosso segundo assunto, o maior objetivo de um líder é desenvolver outros líderes. E a essência de você desenvolver outros líderes é você fazer esse caminho, é você pegar pessoas comuns, olhar para o que existe em potencial nela e colocar para fora e transformar essas pessoas em grandes referências, em pessoas que vão estar em lugares de liderança. E agora a gente vai entrar no assunto de número 2, o segundo tópico que eu escolhi para a gente poder conversar hoje, que é a ferramenta mais poderosa que um líder pode ter, que é a ferramenta de delegar. Então eu vou abrir aspas aqui para o John Maxwell, para a gente poder entender aqui o que ele quer falar com isso, a gente poder conversar um pouco sobre esse trecho do livro. Então abre aspas agora para o John Maxwell. Delegar é a ferramenta mais poderosa que os líderes têm. Aumenta a sua produtividade individual e também a produtividade de toda a sua organização. Líderes que não delegam retardam a produtividade. Quando uma tarefa fica simples e fácil, os líderes que a executam devem delegá-la e passar para uma tarefa mais complexa. O líder deve concentrar-se na realização de tarefas que ninguém é capaz de fazer. Fecha aspas. Então a gente tem aqui qual que é essa ferramenta, que é a ferramenta de delegar, o motivo dela ser tão importante, e o motivo ele está muito claro aqui para o John Maxwell, que é quando você consegue delegar certas funções, inclusive funções que passaram a ficar muito fácil para o líder desempenhar, você aumenta a produtividade da empresa, e entendendo que o líder ele deve se concentrar naquilo que só ele pode fazer, naquilo que ele de fato é bom, naquilo que ele tem um diferencial muito grande entre as outras pessoas, e que talvez foi justamente por isso que colocou ele nessa posição de liderança. E aí depois desse trecho, ele vai apresentar 3 motivos que mostram por que os líderes têm dificuldade em delegar. Ele apresenta, né, essa solução, ele fala, cara, isso daqui é a solução, você tem que delegar, essa é uma ferramenta que você como líder precisa usar, e depois ele fala, mas os líderes não delegam, a grande maioria tem essa dificuldade, e ele faz um diagnóstico, né, quais que são aí 3 motivos do porquê esses líderes não delegam, e a gente vai passar por cada um deles e poder comentar de maneira breve cada um. O primeiro motivo que o John Maxwell coloca aqui do porquê as pessoas que estão no lugar de liderança têm essa dificuldade de delegar é a falta de confiança nos outros. E aí eu acho que se você tem empresa ou teve empresa, você vai saber de fato do que John Maxwell está falando. Todo mundo que funda uma empresa começa ali como, cara, um empreendedor heróico, você vai sozinho, você vai fazendo tudo e
cara, você vai no jeito que dá ali nos trancos e barrancos. Só que chega um ponto que a empresa começa a crescer e você precisa delegar funções. Só que você, por ter fundado aquela empresa, por ter idealizado aquela empresa, por ter criado, por ter desenvolvido, por ter visto ela sair da sua cabeça, se materializar e agora crescer, existe às vezes uma falta de confiança nas pessoas de que, cara, será que essa pessoa vai de fato conseguir desempenhar essa tarefa? E aí a pergunta que eu faço de volta é: por que você contratou essa pessoa se você não tem confiança nela? Você precisa de alguém para fazer aquela função e você contrata alguém. Mas se você não tem confiança nela, ela não devia nem estar na sua organização. Então, esse é o primeiro ponto que o John Maxwell fala, que é justamente a falta de confiança nos outros. O segundo ponto que o John Maxwell coloca aqui, que traz para os líderes uma dificuldade em delegar, é a falta de habilidade para treinar os outros. E aí o argumento que o John Maxwell usa aqui, ele é muito bom. Ele fala que os líderes não podem simplesmente impor às pessoas certas tarefas se elas não foram preparadas antes para aquilo. Vamos supor que você contratou uma pessoa para um cargo específico dentro da sua empresa. Só que dentro da sua empresa existe uma maneira na qual vocês fazem, e se você não treina aquela pessoa para entender a cultura da sua empresa, para entender a visão da sua empresa e para entender como vocês fazem o que vocês fazem e até os processos de quais vocês têm dentro da empresa, você simplesmente coloca a pessoa ali e joga a demanda para ela, realmente aquela pessoa não vai entregar uma qualidade boa porque ela precisa ser inserida antes da companhia. Então o John Maxwell fala justamente que uma das dificuldades da liderança de delegar funções é essa falta de habilidade. A pessoa, o líder que não tem a habilidade de treinar, por não ter a habilidade de treinar, a pessoa acaba entregando uma demanda numa qualidade pior, e aí ele fica segurando demanda porque ele imagina que tudo que ele entregar para aquela pessoa, ela não vai entregar com a qualidade que ele esperava. Então a gente precisa treinar as pessoas, e treino exige tempo e exige paciência. Eu tenho alguns amigos que são empresários que têm bastante funcionário, inclusive um desses meus amigos, na empresa que eles têm, que é uma empresa bem grande, ele é a pessoa responsável por treinar ali os gerentes, então ele está muito em contato tanto com a gerência quanto as pessoas que estão debaixo ali dos gerentes, e a gente conversa muito sobre essa dificuldade, sobre esse investimento nas pessoas. Então treinar a gente demanda tempo, demanda energia, e você como líder você vai precisar investir esse tempo. E a terceira dificuldade que os líderes têm para delegar, o John Maxwell fala, ele chama, da mentalidade do faço melhor. Basicamente, tem muito a ver com as outras também que a gente falou aqui, mas é basicamente você olhar para aquela atividade, para aquela demanda específica, e você olha e fala, cara, eu sei fazer isso daqui muito melhor. Então eu vou pegar e vou fazer, eu não vou delegar essa atividade. Só que o John Maxwell tem uma frase muito boa, e eu separei aqui para ler para vocês, que ele fala sobre isso, ele retruca, essa dificuldade em delegar. Ele fala o seguinte: se você quer fazer bem algumas coisinhas, faça você. Se você quer fazer grandes coisas e causar um grande impacto, aprenda a delegar tarefas. A gente precisa entender que a gente só vai conseguir gerar um grande impacto e ter uma empresa que vai de fato conseguir crescer se a gente realmente passar a delegar e não querer ficar segurando tudo. Já falo um pouco mais na frente aqui em relação o entendimento que o líder precisa ter, que ele não vai dar conta de tudo. Então, essa é a terceira dificuldade, essa mentalidade do faço melhor. E o líder precisa entender que ele tem que aprender a delegar para que a empresa possa crescer e para que ele, como líder, possa também gerar cada vez mais um impacto maior. E agora, o nosso tópico de número 3, eu denominei da seguinte forma: se você está cansado, é porque não está desenvolvendo outros líderes. Então, vamos abrir aspas aqui para o John Maxwell, vamos ver o que ele tem para falar sobre isso e aí conversar um pouco sobre isso que ele traz no seu livro. Então, abre aspas aqui para o John Maxwell. O potencial de crescimento de uma organização está diretamente relacionado ao potencial de seu pessoal.
Uma empresa não pode crescer a menos que os seus líderes cresçam dentro dela. Sem outros líderes com quem dividir a carga, ele ficará cansado e fadigado. E aí, a gente precisa entender que todo líder precisa ter ao seu lado pessoas de alta qualidade, pessoas altamente capacitadas. Eu separei aqui por causa de 3 motivos e eu quero depois entrar em cada um deles. O primeiro motivo é que o líder não vai ser capaz de fazer tudo sozinho. Eu falei isso agora há pouco, né? O segundo motivo é que o líder não vai ser capaz de conhecer profundamente sobre tudo. E o terceiro motivo é que o líder não vai ser capaz de tomar as melhores decisões sozinho. Eu quero conversar agora com vocês sobre cada um desses tópicos para a gente poder destrinchar cada um deles. E o primeiro motivo pelo qual o líder precisa ter grandes pessoas ali junto com ele, pessoas altamente capacitadas ao seu redor, é porque ele não vai ser capaz de fazer tudo. E o John Maxwell, né, ele argumenta sobre isso. Ele fala que se você está cansado é justamente porque você não tem líderes ao seu lado para poder dividir essa carga. Por melhor que o líder seja, ele não vai conseguir fazer tudo, e isso é algo que a gente tem que ter em mente, entender a limitação do nosso corpo de ser humano. Toda organização, né, toda empresa, toda companhia, ela vai exigir muitas atividades, e o líder ele precisa de suporte. Não é um suporte somente para, cara, me ajuda aqui, porque eu não estou dando conta de fazer tudo isso. Eu consigo fazer só uma parte. Mas é um suporte também para que ele possa ter pessoas capacitadas para fazer outras funções e ele possa focar naquilo que ele é bom. Lembrem que a gente leu aqui o John Maxwell falando de que o líder precisa focar naquilo que só ele pode fazer. Então, esse é o nosso motivo número 1 do fato de o líder precisar ter pessoas boas ao seu redor, de que ele não vai ser capaz de fazer tudo. E o segundo ponto é que o líder não vai ser capaz de conhecer tudo profundamente. A gente tem que entender e ter a humildade de que ninguém vai conseguir ser expert em todos os assuntos. Algumas pessoas podem, através do seu carisma e através da persuasão e da manipulação, aparentar para você que sabem tudo sobre tudo. Mas isso não é verdade. Ninguém vai conseguir ser expert em todas as áreas. E o líder, ele precisa ter ao seu lado pessoas que são experts nas áreas na qual ele não é expert. Sim, ele precisa saber um pouco sobre tudo, ele tem que ter uma base sobre tudo, até para ele poder conversar, até para ele poder cobrar, até para ele poder, de fato, ter uma conversa de alto nível com essa pessoa. Eu passei por isso um tempo atrás, quando eu tinha 24 para 25 anos, 23 para 24 anos. Eu fundei uma startup, e a gente tinha ali um time com 5, 6 pessoas. A gente tinha uma área de programação. Tinham 3 pessoas trabalhando na parte de TI para desenvolver o nosso aplicativo. E eu não entendia nada de programação. Nada. Tipo, eu nunca tinha estudado. E eu chegava pro programador, falava, cara, a gente precisa dessa função aqui porque os nossos clientes, eles deram esse feedback. Então agora o nosso sprint aqui vai ser colocar essa feature aqui, vai ser colocar essa atualização aqui, essa ferramenta no nosso aplicativo. Em quanto tempo você entrega? Cara, se ele falasse que ele ia entregar em uma semana ou ele ia entregar em um mês, eu não ia conseguir cobrar ele. Cara, eu não sabia o mínimo para poder conversar com ele. E eu aprendi isso aqui na prática. Um líder ele tem que saber, pelo menos, o básico de todos os assuntos que estão conectados ali diretamente à sua empresa, só que ele não vai conseguir ser expert em tudo. Então, por não conseguir ser expert em tudo, nem conseguir fazer tudo, ele precisa ter pessoas melhores do que ele nessas áreas para poder tocar cada uma desses pilares da empresa e a empresa poder crescer. Uma frase que ilustra isso foi uma frase que ficou até famosa do Elon Musk. Ele falou: eu não tenho PhD, mas todos os meus executivos têm. E o que ele queria dizer é que ele não tinha, enfim, PhD em certos assuntos ali da SpaceX. Só que as pessoas que tocavam aquelas áreas tinham. E eram pessoas melhores do que ele para poder tocar aquela diretoria. Então esse é o ponto para a gente poder fechar aqui, né? Um líder não vai ser capaz de conhecer tudo profundamente. Ele precisa ter pessoas melhores do que ele em certas áreas para tocar essas áreas.
Outro ponto também é que o líder não vai ser capaz de tomar as melhores decisões sozinho. Esse é o terceiro e último tópico que eu separei aqui, né? E a Bíblia, ela alerta a gente quanto a isso. A Bíblia ela é muito enfática em falar sobre a importância dos conselhos. Em Provérbios a gente vai ver diversas passagens falando sobre isso, e eu separei 3 aqui para a gente poder olhar e ver o que a Bíblia fala a respeito disso. Em Provérbios 13:13 fala que quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Em Provérbios 11:14 fala que sem diretrizes a nação vai cair. O que a salva é ter muitos conselheiros. E em Provérbios 19:20 fala: ouça conselhos e aceite instruções, e você acabará sendo sábio. Então a Bíblia vai ser muito enfática para falar sobre a importância dos conselhos, e a gente precisa ter bons conselheiros, ter boas pessoas que vão trazer para a gente bons conselhos, porque sozinho a gente não vai conseguir tomar as melhores decisões. Não adianta. Você pode ser o mais inteligente possível, mas sozinho você não vai conseguir sempre tomar as melhores decisões. Conselheiros são muito importantes também para nos mostrar aquilo que a gente não está enxergando, para ver o nosso ponto cego. Todos nós temos pontos cegos. E se você acha que não tem ponto cego, é porque você não está vendo, é porque ele é cego. Então a gente precisa ter pessoas que vão estar vendo aquilo que a gente não está vendo, que vão ter uma outra perspectiva, muitas vezes uma perspectiva de fora para dentro. A gente muitas vezes está atolado ali de demandas, muita coisa acontecendo, e está no meio da batalha. E você precisa muitas vezes ter um conselheiro que vai estar de fora, olhando de fora para dentro e dando uma perspectiva diferente daquela da qual você está enxergando. Então, líderes precisam ter bons conselheiros. Quando a gente vê ao longo da história, principalmente na monarquia, nos bons reis, a gente vê que os bons reis tinham ali uma boa aristocracia, eles tinham bons conselheiros, eles tinham pessoas para dar esse suporte e para ajudar eles a terem o melhor governo e tomarem as melhores decisões. E agora, o assunto 4 que eu separei aqui é... O John Maxwell fala que nos 25 anos que ele tem como líder e treinando outros líderes, tem um aprendizado que é o principal aprendizado que ele teve. E cara, você tem que prestar atenção nisso. O cara, ele é uma das maiores referências de liderança no mundo hoje, e ele chega para você no livro e ele fala de maneira muito clara: tem um aprendizado que é para mim o maior aprendizado que eu tive ao longo de toda a minha vida. Cara, a gente tem que parar e analisar. E eu vou abrir aspas agora para a gente ver qual que é o principal aprendizado que ele teve ao longo de todos esses seus anos de carreira, para a gente poder comentar um pouco sobre isso. Então abre aspas aqui para o John Maxwell. O princípio de liderança mais importante que aprendi ao longo de 25 anos como líder é que aqueles que estão mais próximos do líder determinarão o nível de sucesso daquele líder. O resultado positivo ou negativo da minha liderança depende da minha habilidade como líder de desenvolver aqueles que estão mais próximos a mim. Meu objetivo não é o de arrastar um grupo de seguidores que no final se torne uma multidão. Meu objetivo é o de desenvolver líderes que se tornem um movimento, fecha aspas. A gente tem que analisar esse trecho aqui em 2 partes, porque é um trecho riquíssimo e a gente tem 2 aprendizados muito grandes aqui. Então vamos com calma aqui, vamos analisar um de cada vez. O primeiro trecho que eu quero analisar com vocês é aqui, que ele fala de fato qual que é o principal princípio que ele aprendeu de liderança, que é justamente o fato de que quem está à volta do líder vai determinar o sucesso do líder. E a gente falou sobre isso. Um grande líder, para ser um grande líder, ele precisa ter grandes pessoas ao seu lado. Paulo vai falar que as más companhias corrompem os bons costumes. A Bíblia vai falar que Acabe foi foi o pior rei que Israel já teve, porque ele era instigado a fazer o mal por Jezabel. E a gente vai ver diversos outros exemplos ao longo da história de pessoas que fizeram o mal
porque foram influenciadas negativamente por quem estava ao seu redor. Eram pessoas que poderiam até ter boas motivações, não esses exemplos aqui da Bíblia, mas a gente pode pegar outros, né, ao longo da história, e exemplos também não de reis, mas de pessoas comuns. Pessoas que queriam fazer o bem, pessoas que queriam fazer o que era certo, mas influenciado por quem estava ao seu redor, acabou fazendo o que era errado. As más companhias corrompem os bons costumes, e instigado a fazer o que é mal por outras pessoas, acabaram fazendo o que é errado. Então, um bom líder, para se transformar em, de fato, um grande líder, ele precisa ter pessoas muito boas à sua volta. A gente vai ver o exemplo do próprio rei Davi, que já foi citado aqui, onde ele tinha Natã, é o rei e o profeta, Natã o profeta. Então, você ter também uma pessoa que vai ser o sacerdote, essa pessoa que vai ser, de alguma forma, um intermediador entre Deus e você tem uma conexão diretamente com Deus através de Jesus. E um grande rei como Davi, ele orava, ele escrevia os salmos, mas é muito importante você ter perto um sacerdote, um profeta, como ele tinha Natã. Então, um grande líder precisa ter boas pessoas à sua volta. E o que John Maxwell vai nos dizer é justamente isso, de que a qualidade das pessoas ao seu redor vão determinar o sucesso de um grande líder. E aí o segundo trecho, a segunda parte desse trecho, que também é riquíssimo, a gente vai ver ele falando que, e cara, isso daqui foi uma das coisas que mais me marcou enquanto eu li o livro, que é: o meu objetivo não é o de arrastar um grupo de seguidores que no final vão se tornar uma multidão. O meu objetivo é o de desenvolver líderes que vão se tornar em um movimento. E aí, antes de entrar nesse assunto e começar a falar sobre ele, eu quero trazer algo que o C.S. Lewis escreveu no seu livro Os Quatro Amores. Porque no livro Os Quatro Amores, o trecho que eu vou trazer aqui, traz também algo muito importante para a gente poder complementar e puxar mais ainda os aprendizados que a gente vai tirar daqui. O C.S. Lewis escreve o seguinte: alimentamos as crianças para que elas possam logo ser capazes de se alimentar. Nós as ensinamos para que logo não tenham necessidade de nosso ensino. A hora em que somos capazes de dizer, eles não precisam mais de mim, deveria ser nossa recompensa. Na minha profissão de professor universitário, eu corro o risco de errar nisso. Se tivermos alguma virtude, devemos sempre trabalhar para que nossos alunos sejam capazes de se tornarem independentes. Então esse é o ponto que eu queria trazer aqui. Um grande líder, ele tem que se preocupar menos em angariar seguidores e mais em desenvolver outros líderes. Porque seguidores são como alunos ainda não preparados. Seguidores são como filhos. Filhos ali jovens, vai variar, né? Ali na fase ainda da infância, da adolescência, são filhos que precisam ainda do pai. Mas líderes são pessoas, são filhos adultos, são filhos que já são independentes e que podem continuar esse movimento. Tem uma frase incrível que eu ouvi em um podcast um tempo atrás, do Douglas, né, o Jesus Cop, Douglas Gonçalves, que ele disse algo que me marcou profundamente. Ele falou o seguinte: o nosso objetivo como líder não é criar filhos, mas é criar pais. O nosso objetivo como líder não é criar filhos, mas criar pais. Filhos vão ser sempre dependentes do pai. Alunos que não se desenvolveram vão sempre ser dependentes do professor. E o nosso objetivo como líder é desenvolver outros líderes. E desenvolver outros líderes é você desenvolver pessoas a ponto de que elas não precisem mais de você. Elas vão conseguir continuar o seu movimento, apesar de você. Você vai tendo uma relação com ela, afinal ela está continuando, dando prosseguimento para o seu movimento, o movimento que você criou, para o movimento que você fundou. Mas ela não precisa mais de você no dia a dia para fazer o que ela foi designada para fazer. E esse é o nosso papel, é criar pessoas que vão continuar o movimento e não simplesmente seguidores. São professores que vão desenvolver alunos
para se transformar em novos professores que vão ensinar novas pessoas. Então, para mim esse trecho é riquíssimo, ele mexeu muito comigo enquanto eu li e fica aqui o aprendizado. Essa frase é: o nosso objetivo de líder não é criar filhos, mas é criar pais. Eu vi nesse podcast, eu não sei de quem que é, porque ele também puxou de alguém, mas fique para você com essa frase, coloque ela em prática, porque é realmente uma frase que para mim ela apresenta muito bem o que é a liderança de fato, qual que é o objetivo final de uma liderança. E aí, para fechar, a gente vai fechar com uma frase para que você possa refletir. Você que é líder, você que tem aí uma empresa, ou você que é líder dentro de uma empresa na qual você trabalha. Essa frase, ela não é do John Maxwell, é uma frase que o John Maxwell pega de um outro grande autor, que é o Dennis Silk. E aí, pegando essa frase emprestada do Dennis Silk, ele traz uma maneira de você entender quais são as pessoas que você precisa investir mais energia. Quais são os líderes que são mais importantes da sua organização, se você já tem. Ou quais são as pessoas que você precisa investir seu tempo e sua energia para transformar essas pessoas em líderes. Porque a gente tem que lembrar também que não serão todas as pessoas que vão conseguir se transformar em líderes. Não porque elas não podem, mas porque muitas delas não estão dispostas a pagar o preço que precisa ser pago, né? Mas a frase do Dennis Silk, que o John Maxwell traz para a gente poder refletir, é a seguinte: se você fosse começar uma colônia em Marte e tivesse que escolher 5 pessoas da sua organização para carregar e reproduzir a sua cultura lá, quem que você escolheria? Essa é uma resposta que você vai talvez demorar para encontrar, mas assim que você encontrar essa resposta, você tem ali as 5 principais pessoas da sua organização, as pessoas que você tem que investir mais o seu tempo. Pode ser que nessa lista de 5 pessoas você tenha já 5 líderes. E agora o seu papel é desenvolver e transformar eles em cada vez líderes melhores. Ou pode ser que você não tenha nenhum líder, mas que você tenha 5 pessoas que você olhou e falou: cara, esse cara não tem ainda as habilidades de liderança que eu preciso, mas ele tem o nosso DNA, ele carrega a nossa cultura e ele é um cara que, se eu investir, eu tenho certeza que a gente vai ter, né, muito sucesso. Se a gente fosse para Marte e, enfim, começar lá uma nova empresa, essas seriam as pessoas que iriam de fato levar a nossa cultura. Quando eu tive aqui que cresceu o clube e a gente começou a abrir outros grupos, então começou primeiramente só comigo fazendo o nosso clube do livro, como um grupo de crescimento pessoal, e a gente expandiu, abriu o clube da Bíblia também, só eu fazendo. E aí senti a necessidade de formar novas pessoas para a gente poder abrir outros grupos. Abrimos um grupo de relacionamento e família, abrimos um grupo de ficção e através disso e através de muita oração eu entendi quais que eram essas pessoas para realmente poder chamar elas, investir nelas e colocar elas no lugar de liderança que a gente tem hoje, que são a Júlia e a Amanda. Então, fico com essa reflexão final para você aí. E é um livraço, a gente fecha aqui o nosso Talk 77, o livro do John Maxwell, A Arte de Formar Novos Líderes. Um livro muito bom, fica para vocês aí a minha indicação. Se você não leu, leia, porque tem muito mais aprendizados aqui. Eu separei só 4/5, mas tem muita coisa. O resumo que eu fiz dele ficou gigantesco, porque são aprendizados muito valiosos. Espero que você tenha curtido. Se você ainda não nos segue na rede social, lá no Instagram, @clube77, entra lá, siga a gente. Se você ainda não participa do nosso Clube do Livro, seja presencial ou online, entre lá no nosso site www.clube77.com.br. Lá tem os nossos planos para que você possa entrar e participar com a gente. Chegamos ao final do nosso vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Então é isso, meu povo. Um abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo Talk 77, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.